Bem-vindo ao Somente Cristo, um podcast onde exploraremos acontecimentos, pessoas e documentos que nos levam ao encontro com Cristo. Eu sou Varínia Coelho e hoje iniciaremos nossa jornada com uma série intitulada 50 Elementos da Reforma Protestante, porque o centro da reforma era justamente recuperar Cristo para todas as pessoas, recuperar Cristo para você. Iniciaremos essa primeira série de podcast com a Reforma Protestante, porque embora tenha acontecido há mais de 500 anos, continua a impactar profundamente as nossas vidas hoje. Embora também seja verdade que falaremos um pouco sobre a história da Reforma Protestante, este não é apenas um podcast de história. Sabemos que uma boa história impacta porque nos mostra alguma coisa. Hoje falaremos sobre dois aspectos: quem foi Martinho Lutero e a sua preocupação com as almas. Uma folha pregada na porta de uma igreja em Wittenberg, Alemanha, esse é o evento pelo qual Martinho Lutero, uma das forças motrizes da Reforma Protestante de 1517, é mais conhecido. As teses que aquele documento continha e todo o posterior desenvolvimento de ideias que lhes foi devido continuam a impactar-nos até hoje. Mas quem foi Martinho Lutero? Alguns historiadores o definiram como um homem que bebia demais, que mesmo sendo padre casou-se com uma freira e que tinha um temperamento muito ruim, um homem cheio de vícios, moralmente repreensível. Outros disseram que Lutero não era um homem mau, mas simplesmente estava errado. E outros, por sua vez, o idolatraram como um grande professor de doutrina, um grande cristão e até mesmo como o grande destruidor do servilismo eclesial da época. Sobre seu próprio aprendizado, ele escreveu: "Eu não aprendi toda a minha teologia de uma vez. Tive que olhar mais fundo para onde minhas tentações me levaram." Então vamos analisar a vida dele de acordo com o que ele fez, o que claro tem a ver com seu chamado, com a sua vocação. Martinho Lutero foi professor de Antigo Testamento que começou a estudar no mosteiro em Erfurt e continuou na universidade. Iniciou suas pesquisas teológicas em 1507. Depois começou a lecionar na Universidade de Wittenberg. Em 1512 obteve o doutorado em teologia. Agora, o que esse doutorado significou? Duas coisas muito importantes. Primeiro, sendo professor, ele fez voto de buscar a verdade e ensiná-la. E segundo, com esse doutorado, ele foi autorizado a falar publicamente sobre teologia. Isso pode parecer estranho para nós hoje, porque vivemos num contexto onde existe uma certa liberdade para discutir questões publicamente. No entanto, não esqueçamos que nos anos 1500, a discussão pública de determinados temas só era autorizada para alguns, e Lutero tinha essa permissão no campo da teologia. Martinho Lutero também havia sido ordenado sacerdote de missa da Igreja de Roma em 1505, ingressando em um mosteiro agostiniano. A igreja, naquela época, na Idade Média, era um espaço onde se colocava ênfase na busca da segurança espiritual das pessoas, da mesma forma que elas lutavam para obter segurança material, para comer, ter uma casa, etc. Era uma religião de obras.
Tratava-se de peregrinações, as pessoas viajavam para pagar as penas pelos pecados cometidos. Tratava-se de santos e relíquias, as pessoas rezavam aos santos e veneravam as relíquias para expiar os pecados de coisas que foram feitas ou de coisas que não foram feitas. As imagens de morte, fogo e enxofre eram constantes ao pensar no que aconteceria com as pessoas depois de que morressem, pois ninguém poderia escapar do julgamento de Deus que estava por vir. Por isso, havia muitas pessoas fervorosas trabalhando pela sua salvação. Se os pecados não fossem confessados e pagos antes de morrer, seriam pagos no purgatório, e por isso nasceram as indulgências. A confissão e a penitência faziam parte da vida diária de Martinho Lutero, da sua vida espiritual. E isso sentiu uma grande angústia. Ele chegou até pensar que a misericórdia de Deus não era para ele, o que havia caído tão baixo que nada nem ninguém poderia ajudá-lo. Lutero não só sentiu culpado por ter entrado no mosteiro, abandonando assim a possibilidade de ajudar financeiramente a sua família, mas também porque o mosteiro da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, onde ele entrou, era um local livre de trabalho físico para obter benefícios espirituais em oração, louvor e meditação para si e para outros. Por isso, Lutero escolheu para si mesmo caminhos mais rigorosos, passou longos períodos sem comer, muitas noites sem dormir, muitas horas sofrendo de frio intenso, sem abrigo nem refúgio ao ar livre. Chegou até a autoflagelação. E por quê? Porque ele procurou de todo o coração amar a Deus. Uma das coisas que mais complicou Martinho Lutero e que mais tarde despertou nele a preocupação pelas almas foi a confissão. Não só porque era uma prática difundida e exigida pela igreja da época para qualquer pessoa, que era acompanhada de penitência pelos pecados confessados, mas, além disso, no mosteiro era uma prática diária. Todos os dias os monges tinham que praticá-la. Confessar os seus pecados e pagar penitência por eles era o que os monges faziam como parte da sua busca pela santidade. E no mosteiro, a confissão pesquisava motivos, emoções, pensamentos e até sentimentos reprimidos para revelar a maldade do coração. Isso aterrorizou Lutero, porque ele tinha certeza de que quando já tivesse se confessado e tivesse paz de espírito no coração, algo novo apareceria para confessar. Isso o levou quase ao desespero. Tendo experimentado isto, Martinho Lutero afirma que esta exploração, esta escavação no coração da confissão coloca excessivo sofrimento e angústia nos pecadores. Um sentimento de arrependimento que ele descreveu como se sentir no esgoto e com a grande tentação de se deixar levar pelo desespero sem ver saída. O próprio Lutero sentiu aquela tensão de lutar todos os dias para ser santo e saber que não era bom o suficiente para alcançá-lo. Seu próprio confessor e guia espiritual disse a Lutero que ele estava zangado com Deus e o convidou a olhar para Cristo na cruz. Martinho Lutero, como ministro e pastor, tinha grande preocupação com aqueles a quem pregava todas as semanas em sua paróquia. Se lermos todos os seus escritos, podemos ver a ênfase constante no cuidado das almas. Lutero desejava a salvação sincera daqueles que o liam, como ele expressou em seus escritos. Por isso, pregou aquele papel com 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, denunciando a venda de indulgências como o lucro mais vergonhoso.
No prefácio ao primeiro volume dos Escritos Latinos, publicado em 1545, um ano antes da sua morte, Martinho Lutero escreve: A obra de Deus é a obra que Deus faz em nós. A virtude de Deus significa a virtude pela qual Ele nos torna poderosos. A sabedoria de Deus é aquela pela qual Ele nos torna sábios. A mesma coisa acontece com a força de Deus, a saúde de Deus, a glória de Deus. Através do Evangelho, revela-se a justiça de Deus, a justiça passiva, através da qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé. Como está escrito, o justo vive pela fé. Que Deus fortaleça em nós o que Ele realizou e termine a obra que iniciou em nós para a sua glória. Amém. Obrigado por estar conosco neste episódio. Junte-se a nós na próxima edição da série 50 Elementos da Reforma Protestante, onde falaremos sobre as indulgências e heresia de Lutero. Até a próxima!